Hey, what's up everybody? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui novamente com uma proposta um pouco diferente. Dessa vez eu não vim trazer nenhum react, né? Dessa vez eu vim falar sobre o filtro ND. Para quem não sabe o que é um filtro de densidade neutra, ele é um filtro que vai controlar a quantidade de luz que entra na sua câmera. A moto passando aqui. Eu não vou ficar pausando o vídeo a cada moto que passa, porque senão esse vídeo não vai terminar nunca, tá? Mas pra quem não sabe, ele controla a quantidade de luz que entra na sua lente, né? E na sua câmera, consequentemente. Então, existem os filtros normais e os filtros variáveis. Os filtros normais, eles são utilizados mais para fotógrafos ou então para cinema ou situações de controle de luz muito mais aprimorado. Por exemplo, um cara que ele é fotógrafo, ele gosta de fotografar só às 6 horas da tarde, só às 3 horas da tarde. Então ele pode usar aquele mesmo filtro, naquele mesmo horário que ele sempre vai conseguir controlar naquela mesma intensidade. O filtro fixo você só tem essa possibilidade. O filtro ND variável, você consegue controlar mais, né? Se você é um filmmaker ou um criador mais versátil, gosta de fazer vários tipos de trabalhos em vários horários diferentes, então a melhor opção para você seria um filtro variável, que você consegue mudar isso, né? E o filtro variável, ele vai por esses f-stops aqui, ó. Se vocês repararem, tem essas bolinhas, esse daqui tem 6 f-stops. Então, quanto mais eu vou mexendo aqui, mais ele vai escurecendo ou vai clareando, entendeu? Eu tô aqui com a lente 50mm, essa aqui é a abertura máxima dela, ó. Vocês conseguem ter um exemplo aqui, ó. Escureceu. Então, quando ele tá assim, entra menos luz na minha câmera. Quando ele tá mais aberto, entra mais luz na minha câmera. Na minha lente, no caso. Essa lente 50mm aqui, eu era da minha câmera da Canon. Eu mudei pra Sony, né? Essa câmera que tá me gravando agora é a ZV-10. E eu tive que comprar um adaptador pra ela. Esse adaptador é um adaptador manual, ele não é um adaptador eletrônico. Então ele só tem a diferencial do bucal. Então eu só consigo encaixar na câmera, mas eu não consigo controlar a abertura dessa lente, né? As lentes de cinema você consegue controlar a abertura na própria lente. Essa daqui não. Então eu tive que comprar um filtro ND e foi muito bom eu ter esse filtro ND porque eu consigo diminuir a quantidade de luz que entra não pela abertura, mas sim pelo filtro. Então o lado ruim eu fico com a abertura sempre no 1.8, né? Porque é uma 50mm 1.8. Esse é o lado ruim, mas em contrapartida eu consigo utilizar ela. Então eu coloco o filtro ND nela e consigo usar tranquilamente em 1.8. Essa lente que tá me gravando aqui agora é uma lente 1650, uma lente 1650 da própria lente do kit da câmera, né? E se vocês forem comprar um filtro, fiquem atentos a esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Vamos ver se ele foca aqui. Foca, meu filho, foca. Aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui? É um O, um zero cortado. Então fiquem atentos a esse símbolo aqui, que esse símbolo significa o tamanho do seu filtro. Aqui na 50mm é 52mm o bucal do encaixe do filtro. Então você tem que comprar um filtro do tamanho da sua lente também. Isso é uma coisa a se atentar quando você for comprar um filtro ND. O filtro que eu comprei é da KNF, né? KIF Concept. É uma das marcas mais conhecidas para filtros, né? Para lentes e câmeras. E eu recomendo muito essa marca porque, tipo, sabe aquela marca Bombril que você sabe que é a melhor marca e funciona comprar ela e é a melhor? É exatamente sobre isso. Existe uma gama muito grande de marcas e eu não sei dizer se tem uma diferença entre uma, entre outra e tal, mas eu paguei super barato, paguei um total de 200 e poucos reais nesse filtro aqui, é um valor super ok assim, pelo que ele pode proporcionar, né, pra gente. Procure por marcas de muita relevância, né, porque a gente tem certa qualidade no produto. Então vale mais a pena você pagar mais caro num produto que vai durar mais tempo do que mais barato num produto que pode não durar tanto tempo, né? E ela tem um diferencial bem legal, então tipo assim, pra você não pegar na própria lente do filtro, ter onde guardar, eu deixo nessa bolsinha aqui, ó. Você puxa, o filtro sai, você consegue pegar sem encostar na lente do filtro aqui, né? Não que esteja tão limpa, que eu esteja cuidando 100% dela como deveria, mas uma das coisas legais também da KNF é que ela tem esse pegadorzinho aqui, né? Então ele me facilita mexer quando tá na minha câmera. Porque quando você coloca isso aqui na câmera, você rosqueia, né? Na sua lente. Então vai que você tá girando ali para mudar os f-stops e acaba soltando o filtro sem querer. Pode acontecer. Esse plugzinho aqui faz com que eu gire sem me preocupar com isso também. Então, tipo assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Mas é isso, se você tá afim de comprar um filtro ND,
Eu fui bem direto e objetivo na função desse tipo de produto. É um tipo de produto que só tem essa função, que é você controlar a quantidade de luz que entra na sua câmera. Funciona tanto para fotógrafos quanto para filmmakers. Eu acho que mais para fotógrafos, né, do que para filmmakers, mas enfim, se você tem uma lente com uma abertura muito grande, esse é um tipo de produto que você precisa ter. Você precisa utilizar ele, porque você não mexe na regra, né? Então, por exemplo, se você quer usar 1.4, abertura 1.4, e você tem que usar a regra do shutter lá, você tá em 24 frames por segundo. Pra quem não sabe, né, existe uma regra, na real. Então, se você tá gravando em 4K 24 frames por segundo, o ideal era você colocar 20, 40... Então, se você está gravando a 4K 24, o ideal seria você usar 48, mas como a gente não tem 48 nas câmeras, a gente coloca 50. Se você está usando 30 frames por segundo, você coloca 60, o shutter, né? O obturador. Então, essa regra é essencial para você fazer suas filmagens. Então, se você não quer mexer no shutter ou no ISO, você coloca o filtro, deixa a abertura 1.4 e consegue controlar ali mesmo, entendeu? Você não precisa se preocupar. Às vezes o ISO tá no mínimo possível, tá na regra, a abertura 1.8 e você não vai conseguir. Você vai ter que mexer no obturador para diminuir, vai ter que quebrar toda a regra, você não vai atingir aquele resultado, né, ideal para os olhos. Então o filtro ele é essencial para você usar em câmeras com a abertura muito grande. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha deixado o mais claro possível para que serve um filtro ND, ou se você precisa ou não ter um filtro como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre esse filtro, alguma questão, sugestão, se você tiver uma moto estiver passando aqui na minha casa também, eu vou quebrar a sua cara. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui no comentário, eu vou responder todo mundo que me perguntar aí. Se quiser pode me chamar lá no Instagram também, eu fiz um review sobre esse filtro, falando algumas coisinhas lá no meu Instagram, lá no Reels. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse filtro, desse vídeo. Deixa seu like aí, não esquece de se inscrever no meu canal, certo? Um beijo, até mais, falou!